Salve moçada, como é que todos estão passando? Espero que tudo esteja bem na medida do possível, em meio a essa pandemia que nós estamos passando. Hoje nós vamos apresentar uma, um estudo ainda sobre a matemática e a filosofia, mas tentando dar uma continuidade à questão dos modelos matemáticos. Mas para isso a gente tem que voltar lá no tempo, ver como é que isso surgiu, porque os gregos, em sua maneira de observar e de tentar descrever o mundo, eles que foram, junto com os babilônios, uma das primeiras culturas a elaborar ali os primeiros modelos matemáticos. Então aqui hoje nós estamos chamando o tema de pensar filosófico, a physis e os números. Eu vou fechar aqui a nossa câmera para nós passarmos os slides, tá certo? Bem, algumas questões surgiram em meio lá às dificuldades e a maneira de tentar entender o mundo e responder às principais questões. O que é isso? Por que é assim? Ou como é possível que seja assim? São assinaladas como questões próprias da condição humana. E aí nós vamos ver que os gregos não estavam satisfeitos naquele momento lá. Isso se deu mais ou menos lá pelo século VI, antes da Era Comum, com as respostas que eram oferecidas. Porque o centro para onde convergiam suas respostas era dentro daquilo que eles elaboraram e chamaram de mitos. Uma vez que o espanto, a admiração com os fenômenos naturais e na tentativa de dar-lhes uma explicação, e isso é muito comum em todas as culturas da antiguidade, de responder através das causas originárias como sendo os deuses, certo? Então lá os gregos tentaram, dentro daquelas questões que são chamadas de originárias, a respeito da origem do mundo, origem das coisas, origem de um povo, eles tentaram oferecer, através de uma coisa que veio a ser chamada de especulação racional, nos nossos dias nós chamamos assim, respostas. Então, nós vamos ver que naquele momento é que nasce a filosofia, numa espécie de insatisfação com as respostas que eram oferecidas. Ou seja, uma espécie de insuficiência dos mitos. E, de acordo com alguns estudiosos, embora muitas culturas tenham elaborado pensamentos, proposto ideias novas a respeito das coisas, disse que a filosofia tem data de nascimento local. A data, século VI, antes da Era Comum. E o local é aquilo que nós chamamos de Grécia. Seguindo. Então, o que era ali o que nós chamamos de especulação, o que os gregos estavam fazendo? Era simplesmente uma maneira distinta de questionar e, ao mesmo tempo, oferecer respostas às coisas. Tá certo? Então, a própria maneira de questionar, ela ia na contramão do que havia sido tensionado através dos mitos. Então, eles questionavam e era uma maneira muito intrigante de se debruçar sobre as coisas, né? Nós temos um quadro aqui que nós opomos ao mito a especulação filosófica, a especulação chamada filosófica, onde no mito ela está centrada em Deus ou nos deuses e a especulação filosófica no homem ou na mulher, no ser humano. Interessante assinalar dentro disso, dentro dessa ideia, que a filosofia ela nasce como física. Física, que é uma palavra
assim como fisiologia, que vem de physis. Algumas pessoas equivocadamente tentam restringir a physis à natureza. Não é apenas isso, a natureza também era a physis dos gregos, mas não somente isso. Porque a physis era um termo que via de fien, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, que significa emergir, nascer, crescer, ou fazer nascer, brotar, ou fazer crescer. Então a gente vê aí uma grandeza, né? Uma magnitude da physis, onde, segundo os próprios gregos da época, os próprios deuses estavam inseridos. Diferentemente do que mais tarde entre os hebreus, ou meio que simultaneamente, né, vai acontecer e nos cristãos mais tarde, Deus sendo colocado à parte, né, como algo que transcende. Para os gregos, não. Era algo imanente, muito presente na physis. O primeiro filósofo, né, já que tem essa data de nascimento e que nós temos notícia, o primeiro físico, o primeiro fisiologoi, ele é Tales de Mileto. Lá, Mileto era uma ilha lá na chamada Jônia, na atual Turquia, e parece que equivocadamente ali a localização Jônia é porque eles acreditavam que era perto do que eles chamavam do Mar Jônio, uma ali das regiões do Mar Mediterrâneo, mas ali na Jônia floresceu algo muito belo, que foi essa maneira de questionar e de tentar responder as coisas. E Tales é aquela pessoa que vai dizer que o elemento fundante, o elemento primordial das coisas é a água. Para ele, o mundo e as coisas surgiram das águas. Uma espécie de resgate do que anteriormente algumas culturas, como a dos babilônios, diziam que a água era o princípio, né? O fundamento. Os gregos vão ter uma expressão para fundamento que é arché. Seguindo. Bem, entre os gregos, nós tínhamos lá, entre os jônios particularmente, surgiram vários pensadores e outras escolas em outras regiões, como a de Eleia, que são chamados eleáticos. Então, tínhamos os jônios e os eleáticos que eles divergiam em seus pensamentos, mas todos lá tentaram elaborar algo muito interessante na forma especulativa, como nós dissemos. Então, os 4 elementos, para alguns, era algo muito presente, como o princípio das coisas, para uns era o fogo, como para Tales era a água. Heráclito vai dizer que o princípio fundamental, primordial das coisas é o fogo. Outros vão dizer que é o ar, outros vão dizer que é a terra. Mas aqui cabe destacar uma escola que se diferenciou de todas essas outras. Uma escola que alguns preferem dizer que era uma espécie de movimento devido ao seu caráter religioso, ao seu caráter de seita. A escola pitagórica. Seus adeptos eram chamados de pitagóricos. E o movimento filosófico é conhecido hoje como pitagorismo porque a sua figura central, meio que lendária, é dito que fundador é Pitágoras de Samos, aquele mesmo do teorema que diz que em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa, da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, sendo que antes de Pitágoras ou simultaneamente e posteriormente, independentemente do contato com pitagóricos ou gregos, outras culturas tiveram o mesmo insight, tiveram a mesma presença de espírito de elaborar na prática esse teorema. Pitágoras, ele teve lá a sua presença assinalada por volta de 530 antes da Era Comum. Bem, entre os gregos, a geometria,
né, especificamente a matemática de maneira geral, era algo tão intrínseco que nós dizemos que ela era parte da cultura, de maneira que ela se difundia com muita facilidade, e tanto é que os gregos eles não são os pais da geometria como nós o entendemos, mas eles são aqueles que vão conseguir condensar todo o conhecimento, inclusive aprendido com os egípcios, babilônios, sintetizá-lo e dar-lhes uma formalização, que é a chamada geometria plana, ou geometria euclidiana, já que Euclides, que viveu em Alexandria lá pelo século III, é que vai escrever uma obra chamada Os 12 Elementos. Mas o que nós queremos dizer aqui é que, com a difusão da matemática e da geometria entre os gregos, uma espécie de linguagem universal surge, o que nós poderíamos dizer uma espécie também de projeto científico a partir de então, uma vez que entre os pitagóricos os números representavam a base de tudo, como os passos, os ritmos das coisas, dentro das observações que eles faziam, era de se crer então que os números tinham algo de elemental. E nós vamos ver que os gregos eles tiveram uma presença de espírito porque eles não atribuíram um símbolo à parte do seu alfabeto para representar os números. Eles passaram a representar os números, representavam através do seu alfabeto, alfa, beta, gama, teta e por aí vai, mas também através de figuras. Essa foi a grande sacada dos gregos. Vejamos aqui no próximo quadro. Aqui na primeira sequência temos os números triangulares, o 1 ali como um ponto, mas a partir do 3, que é o número triangular, o 6, o 10 e o 15, como a soma de uma sequência de números naturais, ou seja, a partir do 1, que é o ponto, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10 e assim sucessivamente. Temos os números quadrangulares, 1, 4, 9, 16, que são números que representam a soma de uma sequência de números ímpares a partir do 1, que é o ponto, veja só, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, e assim sucessivamente. E números quadrados perfeitos, números que têm raízes exatas, raízes quadradas exatas, como nós dizemos hoje. E os números retangulares, 2, 6, 12 e 20, que são a soma dos números pares. Uma sequência de números pares nos oferece os números retangulares. Daí, através dessas observações, os pitagóricos entenderem que os números estavam por trás de tudo, uma vez que eles conseguiam representá-los no universo, nas estrelas, a harmonia do cosmos, a organização e também na própria vida eles diziam que eram os números que estavam por trás. Nós vamos ficar por aqui, depois nós daremos sequência, nós não encerramos aqui, nós vamos nos aprofundar um pouco mais naquilo que os pitagóricos produziram. Um grande abraço a todos, paz e bem aí.